Olá, queridos, graças e paz. Mais uma vez estamos aqui juntos com o povo do Senhor, né? Que bênção maravilhosa estarmos aqui mais uma vez junto com você nesta live, né? Live de oração. Que bênção. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, sua casa, tudo que você vier a colocar as mãos, que o Senhor nosso Deus te abençoe, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém? Queridos, hoje nós estaremos novamente recebendo aqui o nosso irmão Geraldo, que está fazendo a exposição de Mateus a partir do primeiro capítulo, é claro, né? Hoje estará continuando o capítulo 5 ainda de Mateus, tá? Que bênção, né? Amados, eu vou ler um versículo aqui. Graça e paz, Geraldo, graça e paz, Rô. Deus abençoe, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que bênção, né? Estarmos juntos novamente aqui nesta live, né? Amados, eu vou ler aqui uns versículos e já quero trazer também o nosso querido irmão Geraldo aqui a nossa live, a nossa sala virtual, para também estar continuando aqui com a exposição de Mateus, né? E aí nós estamos em Mateus, no capítulo 5. Que bênção do céu. Amém? Eu quero compartilhar com vocês alguns versículos, tá? Não vou entrar na explicação desses versículos, só quero ler, mas também peço a você que fique atento e tire lições para a sua vida desses versos que serão lidos nesse momento, tá bom? Deus abençoe sua vida. Sandrinha, minha esposa é Sandra também, chamo ela às vezes de Sandrinha, né? Então, Sandra Maria, né? Deus abençoe, fique à vontade entre nós, tá certo? Graça e paz, graça e paz. Isaías, no capítulo 53, a partir do verso 1, ele diz assim, olha só: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. A partir do verso 4 diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha que não tem pastor. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E até o verso 7, né? Isaías 53, do capítulo 53, do verso 1 ao verso 7. Amém? Então, tire lições, releia Isaías
capítulo 53, verso de 1 ao 7. Você vai tirar lições desse texto, porque o nosso Cordeiro, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, foi morto por mim e por você. Ele levou sobre si todas, não foi alguma, foram todas, as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que caiu sobre ele, o castigo que caiu sobre ele como morte de cruz. É esse castigo que nos traz a paz. É esse castigo que nos possibilita a olhar para o alvo que é Cristo e dizer: eu chegarei lá porque o Senhor está comigo e Ele tem guiado os meus passos. O castigo que era nosso cai sobre Ele. E pelas suas pisaduras, por causa desse castigo, por causa do pagamento que Ele fez a Deus, nós fomos sarados. Sarados. Eu e você fomos sarados porque Jesus, Ele deixou a sua glória, desceu para remir-nos, para buscar-nos, como aquele pastor das 100 ovelhas, que deixa as 99 guardadas em segurança e vai buscar a que se perdeu. Nós somos as ovelhas que se perderam. E esse pastor, chamado Jesus Cristo, com tanto amor no coração, deixou sua glória para vir resgatar as ovelhas que se perderam. Estamos nós aqui, eu e você, somos essas ovelhas. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém. Eu quero trazer aqui o nosso querido e amado irmão Geraldo, que tem nos acompanhado aqui todas as quintas-feiras, trazendo a exposição de Mateus. Aí, na ocasião, nós estamos continuando no livro, no capítulo 5, Olha ele aí, rapaz. Graça e paz, meu amado. Ah, meu irmão, tudo bem? Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus, viu, senhor? É isso aí. Eu fico feliz de Tá estar... bem? Isso, eu fico feliz de estar mais uma quinta-feira aqui com os irmãos, aprendendo um pouco da palavra de Deus, conversando a respeito do reino de Deus, porque é uma das coisas que mais nos agrada é estar conversando com os irmãos acerca do reino de Deus, ou trazendo a mensagem ou recebendo a mensagem, mas é sempre bom estar na presença de Deus. Amém, querido. Glória a Deus, glória a Deus. A alegria é nossa, a satisfação, a honra é da primeira igreja batista aqui em Itaporã e recebeu a Batilônia todas as quintas-feiras. Tem se disponibilizado a estar aqui conosco. Isso é uma alegria muito grande no nosso coração. Amém. Para nós tem sido uma honra muito grande. E eu acredito em Deus que nós continuaremos caminhando juntos. Aí, Deus sabe, até onde, mas continuando, vamos lá. Começamos no primeiro livro do Novo Testamento, que é Mateus. Se Deus permitir, a gente continua, mas vamos continuar caminhando junto. A Igreja Batista, a primeira Igreja Batista, com a Igreja Batista da Orla aí na sua pessoa. Um abraço para o pastor Kerley. Isso. Isso. Um abraço aí para o pastor Kerley, aqui do nosso pastor Ivaldo, do pastor Aramis, meu, de toda a diretoria da nossa igreja aí, da sua igreja, em nome de Jesus, tá? E, querido, eu quero orar pela sua vida. Amém. E já quero deixar você aqui à vontade também, tá? Para você trazer aqui a explanação daquilo que Deus colocou no seu coração referente a esses versículos do capítulo 5. É capítulo 5 ainda, capítulo 5. Hoje a gente fecha. Olha aí. Hoje a gente fecha o capítulo 5. Vou orar pela sua vida e já deixo você aqui à vontade para você trazer o recado do Senhor nesses versos que ele
colocou aí no seu coração no capítulo 5. Amém. Amém? Vamos orar. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, graças te damos por mais uma quinta-feira. Ó Deus, que o Senhor tem marcado esse encontro conosco aqui, comigo, ó Deus, com o irmão Geraldo e com todos os irmãos que nos assistem, está aqui, Pai amado, também cultuando ao Senhor nesta live. Ó Deus amado, que o Senhor abençoe o teu servo, que ele venha estar falando unicamente, Pai amado, de ti e da tua palavra, e que o nosso coração possa estar aberto, acessível, ó Deus, para que a tua palavra possa chegar e fazer morada, fazendo transformação também de vida, de pensamento, de atitudes, ó Pai amado, porque a tua palavra é viva e eficaz, ó Deus, mais cortante que como espada de dois gumes, que vai até a divisão das juntas e medulas, fazendo assim as divisões. Pai amado, nós somos gratos, porque o Senhor tem sido esse Deus tão maravilhoso, que tem cuidado de nós, mesmo nós sendo imperfeitos, mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós sendo, ó Deus amado, muitas vezes insistindo, ó Deus, em caminhar muitas vezes distante, o Senhor tem nos puxado para perto. E aqui nós estamos, Senhor, para glorificar o teu nome. Amém. Em nome do teu Filho nós oramos. Amém e amém. Amém. Meu amado Isaac, hoje a gente vai falar sobre os versos de 17 a 48. São 31 versículos, e eu sei que não é comum, não é usual pregar utilizando tantos versículos. Mas essa é uma passagem especial. É a relação do cristão com a lei. Se a gente pode pegar porções menores desse trecho para pregar, mas o entendimento, eu quero que os irmãos tenham a compreensão desse todo. E depois, num futuro, a gente pode até fazer outras pregações pegando só porção desse texto. Mas, nesse primeiro momento, eu quero fazer essa pregação usando esses 31 versículos, que é para dar a compreensão correta, de acordo com a palavra de Deus, do que a gente deve agir. Se a gente respeita, se a gente usa a lei, se a gente está sob a lei, se a gente não está sobre a lei. Então a gente precisa ler todos esses versículos para poder ter essa ideia, né? Então por isso que eu vou fazer essa exposição utilizando esses 31 versículos, que hoje não vai ser bem uma exposição, mas vai ser uma conversa a respeito. Você vai entender por quê no decorrer do texto. Então eu vou ler, porque são 31 versículos, então, e vou tentar guardar um espaço para a gente conversar no final. Bom, diz assim a palavra de Deus, no verso 17: Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhe digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo algum no reino dos céus entrarão. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, raca, será levado ao tribunal. E qualquer que disser, louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar,
e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda, e você será jogado na prisão. E eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no fogo do inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Foi dito, aquele que se divorciar sua mulher... aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E qualquer que casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é a estrada dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. E o que passar disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2 milhas. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que lhe deseja pedir algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Então, antes de começar, eu queria dizer o seguinte, o verso 20 é considerado, pela maioria dos estudiosos, o versículo-chave de todo o Sermão do Monte. O Sermão do Monte que começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 7. Então, o verso 20 normalmente é considerado o versículo-chave, que diz que se a justiça dos discípulos de Cristo não exceder a dos fariseus, dos escribas e fariseus, de forma alguma nós entraremos no reino dos céus. Jesus estava referindo a uma justiça interior, moral e espiritual, em vez da justiça exterior, cerimonial e legalista, praticada pelos fariseus. Este, meu amigo Isaac, é um dos assuntos mais controversos do Novo Testamento para o cristão. Não tanto pelo assunto em si, mas por ser mal compreendido. Existem 2 extremos a serem evitados. O primeiro é achar que os cristãos, que nós cristãos não temos nada a ver com a lei. Essa é uma heresia antiga chamada antinomismo,
que diz que a lei não se aplica aos cristãos. Aí, logo, né, as pessoas começam a pensar e começam a variar, né? Se a lei não se aplica aos cristãos, muitos se utilizam dessa premissa para cometer toda sorte de pecado. Não estou sob a lei, estou sob a graça, eu posso fazer isso. Meu irmão, não é bem assim. Esse é um extremo de achar que a lei não se aplica a nós. E existe o outro extremo, que é o extremo do legalismo. É achar que nós estamos embaixo da lei, achar que nós vamos viver sob o domínio da lei. Então, se um extremo é o antinomismo, o outro extremo é o legalismo, né? E os dois extremos estão errados, né? Mas qual seria o certo, então? O problema dos legalistas é o mesmo problema dos fariseus, né? Que creem que vão cumprir a lei para ser salvo. E a Bíblia nos diz, no Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, fala que a lei não salva. Quem salva é Jesus Cristo. A lei, ela tem uma finalidade, apontar o pecado, né? Paulo vai dizer lá em Romanos, eu achei interessante, lendo alguns comentários aqui, né? Alguns comentaristas dizem que os próprios judeus estavam tendo dificuldade. Quando Paulo escreve aos Romanos, principalmente no capítulo 7, falando que a lei ela serve para apontar o pecado, eles tinham uma dificuldade de entender o que Paulo estava dizendo. Paulo, em momento algum, também condena a lei. Jesus não condenou. Ele disse que veio para cumprir a lei, não para abolir. Ele deu esse testemunho. E Paulo faz a mesma coisa. Ele fala que a lei é santa, boa e justa, né? A lei é santa, boa e justa. O problema é que a lei ela não foi feita para salvar. Ela foi feita para apontar o pecado, né? E é essa a ideia. Quando Paulo fala assim que ela foi feita para apontar o pecado, dá a impressão que é uma coisa muito ruim. Mas Paulo fala também, se a lei não falasse o que é cobiça, eu não saberia o que é cobiça. Ou seja, a lei está aí para esclarecer, ela nos esclarece, ela nos adverte que isso é pecado, né? Aí eu vou te perguntar, você acha que antes de Moisés receber os 10 mandamentos, onde está escrito lá, não matarás, alguém já tinha sido assassinado? Alguém já tinha matado alguém? Claro, desde o Gênesis, que a gente vê que teve assassinato, o pecado já existia. O que a lei está fazendo é falar que essa conduta que vocês estão tendo é pecado. É isso que Paulo diz, que a lei está aí para apontar o pecado. Porque muitas vezes a gente faz, como aconteceu, Caim matou Abel, lá nos primeiros capítulos da Bíblia, quando não se ouvia falar em lei. A lei não tinha apontado aquilo ali como pecado. Mas aquilo ali foi pecado? Claro que foi pecado, né? Então, e como é que eles sabiam se era pecado ou não? Não sabia, porque não tinha uma lei para dizer que aquilo era pecado. É isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está dizendo, que a lei ela serve para apontar para o pecado. Apontar para o pecado no sentido de que nos esclarecer, para que a nossa conduta seja pautada ou direcionada de acordo com a Bíblia. E é isso que Jesus está falando. No verso 19, Jesus fala que os mandamentos são para ser cumpridos. E aqueles que cumprirem serão grandes. Ele está falando de galardão. E aqueles que não cumprirem os mandamentos, não cumprirem a lei, vão ser os menores no reino dos céus. Aí eu te pergunto, o que é isso? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a lei não salva. Ele está falando que mesmo aqueles que por algum motivo transgredirem a lei, vão ser salvos. Todos os seres humanos, né? A Bíblia diz que não há homem que não peque. Ou seja, não há homem que cumpra a lei totalmente. E ninguém perde a salvação porque não cumpriu a lei. Não é isso, entendeu? E às vezes a gente passa isso muito por cima. Então, Jesus diz que a lei é um parâmetro válido
mas que nós precisamos compreendê-la para aplicar princípios e não uma literalidade robótica ou farisaica, como os fariseus faziam. Bom, a lei, segundo Jesus, ela serve como aperfeiçoamento, ou seja, para a santificação, para a nossa santificação. Porque como que eu busco santificação? O buscar a santificação é uma obediência a Deus. E o que é obediência a Deus? É seguir aquilo que ele tem ordenado na sua palavra. E onde é que estão esses mandamentos? Em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Todos os mandamentos. Não é para me escolher, né? Eu tenho falado bastante sobre a teologia liberal, mas existe uma teologia que nasceu lá no século XIX, nasceu no finalzinho do século XIX, no início do século XX, ela alcançou o seu ápice, que ensina que a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. E aí ele tira a autoridade da Bíblia, e faz com que as pessoas escolham quais os mandamentos elas querem obedecer. Então, se esse mandamento não se aplica a mim, ou melhor, não me agrada, eu digo que não se aplica a mim. Né? Esse mandamento não está me agradando. Então não se aplica a mim, não. Isso aí só se aplica para o Isaac, porque o Isaac lá precisa desse mandamento. Para mim, não. Para mim, então não é isso. Jesus diz, do verso 19, o seguinte: eu não vim abolir a lei, eu vim cumpri-la. E ele cumpriu cabalmente, né? Toda a lei. Mas voltando ao texto lido, Jesus declara expressamente que a lei é válida e que ele não veio revogá-la, mas cumpri-la cabalmente. Ele fez uma advertência no versículo 20, dizendo que, a menos que a nossa justiça exceda a justiça dos fariseus, de modo algum entraremos no reino de Deus. Então vamos entender. Eu já disse mais de uma vez que toda vez que aparece a palavra justiça na Bíblia, nós temos que olhar o contexto para ver se está falando dos atos de justiça, que estão expressos no Pentateuco de uma forma geral e em Levítico especificamente. Nesse caso, Jesus está falando justamente dos atos de justiça. Ele diz que precisamos praticar esses atos. Que atos? Os atos de justiça. É elencado no Pentateuco com um rigor maior do que o dos fariseus. Mas para nós entendermos que rigor é esse que Jesus está falando, ele dá para nós 6 exemplos. Ele nos dá 6 exemplos. Por isso que eu li todo o final do capítulo, até o 48, porque são 6 exemplos de interpretação da lei. Ele está dando 6 exemplos de interpretação da lei. Não é exaustivo, não são as únicas coisas. Ele está só dando um exemplo de como a gente deve interpretar para aplicar os princípios. Então, são eles. Primeiro, ele fala do homicídio. Depois, ele fala do adultério, do divórcio, dos julgamentos, da vingança e do amor aos inimigos. Eu vou fazer breve comentário, Isaac, muito breve mesmo, porque a gente está um pouco sem tempo. Eu nem vou reler, eu gostaria de ir relendo os versículos, mas eu não vou reler os versículos, porque senão a gente vai gastar muito tempo. Eu vou fazer breve comentários, e eu peço que os irmãos anotem os versículos e depois vão lá e dêem uma olhada. Primeiro ele fala sobre o homicídio, nos versos 21 a 26. Ele diz assim, está escrito, na verdade ele não fala, ele fala assim, ouviram o que foi dito aos seus pais, não matarás. Por que ele fala assim? Né? A gente vai perceber que lá na tentação, lá no episódio da tentação, quando ele estava sendo tentado pelo diabo, ele combate o diabo dizendo, está escrito. E aqui ele não fala está escrito. Aqui ele fala assim, vocês ouviram o que foi dito aos seus pais, não matarás. Por que ele está falando aqui? Ele fala o que foi dito e lá ele fala o que está escrito. Porque aqui ele está falando da interpretação que os fariseus tinham da lei.
isso aqui é interpretação. É por acaso essa lei, esse ponto da lei, não matarás, é literal, né? Que os fariseus interpretam literalmente. Mas você vai ver que lá no final, eu vou te mostrar que tem algo que não é bem assim que está escrito na lei. Porque ele não está citando a lei, ele está citando a interpretação que os fariseus faziam, né? Então, a lei diz não matarás. Isso aí a gente vai encontrar lá em Êxodo e em Deuteronômio. Êxodo 20, verso 13, vai ter os 10 mandamentos ali. É uma ordem simples, mas o ser humano é capaz de mudar a ordem pela racionalização. Ele pensa, só está escrito para não matar. Mas não diz nada sobre odiar, não diz nada sobre desejar mal ao meu próximo. Então eu estou livre para odiar e para desejar mal, porque a lei não proíbe. E aí Jesus está falando que essa interpretação está errada. Jesus diz que a interpretação tem que ir além. A gente tem que ver o espírito da lei, ou seja, a intenção da lei é evitar não só a morte, mas também todo e qualquer mal a todos os homens, a todas as pessoas. Logo, nós somos responsáveis em buscar o bem do outro. E a gente vai ver isso nesse próprio capítulo, que existe... Eu não queria dar spoiler, mas vou dar um spoiler. Lá em Levítico 19, 18, está escrito assim, ó, amarás ao teu próximo. Na lei, isso está escrito na lei, isso o Jesus também vai dizer, mas isso está escrito na lei, e às vezes o próprio fariseu não queria entender isso. Tu sabe que às vezes eu fico preocupado quando eu falo fariseu, porque fariseu tem uma conotação para nós cristãos do século 21, uma conotação pejorativa. Mas na verdade não é pejorativo, né? Porque o fariseu é aquela pessoa que é zelosa da lei. É uma pessoa que queria agradar a Deus. Só que eles faziam da forma errada. E é isso que Jesus está querendo que a gente evite. Que a gente faça da forma errada. A gente tem que fazer, mas tem que fazer da forma certa. Muitas vezes, Geraldo, nós temos visto cristãos que não são judeus, não são fariseus de nascimento lá, né, mas que são fariseus. Sim. Né, com as atitudes que têm. Né, pessoas que são crentes, mas que acabam se tornando um fariseu dentro da igreja. São legalistas. Então, ele cai num extremo. Então, Isaac, nesse primeiro mandamento, é interessante que Jesus fala que a gente tem que ir além. A gente não pode xingar, quando ele fala lá, dizer raca, ou chamar o irmão de louco, né? Tem gente que leva isso ao pé da letra. O que ele está falando é que a gente não deve xingar as pessoas. Né? Eu me aborreço contigo, aí eu vou falar, esse Isaac é isso, ou esse Isaac é aquilo. É isso que ele está falando, que você não deve se alterar para xingar porque isso também é pecado. Ele fala assim, ó, que por isso, né, você pode ir para o fogo do inferno. Né? Por quê? Porque se você se aborrece, xinga e não volta lá para pedir perdão, você comete um pecado que ficou dependente de uma reconciliação. É interessante, eu falei de reconciliação, é interessante que a palavra reconciliar, nesse caso que Jesus usa, é a palavra grega é dialasso. Ela expressa reciprocidade. Porque quando se está falando de homens, de pessoas, nunca uma pessoa está totalmente certa. Se eu brigo contigo por algum motivo, ou você briga comigo por algum motivo, eu posso achar que eu estou certo. Você pode achar que você está certo. Mas, na verdade, os dois somos culpados, sempre. Sempre os dois têm que ceder para haver uma reconciliação. É diferente quando fala da reconciliar com Deus. Quando fala em reconciliar com Deus, é usado dois outros verbos diferentes. O catalasso ou Paulo utiliza mais o apocatalasso. Por quê? Porque é unilateral. É unilateral, porque Deus nunca está errado. Deus está certo. No caso de uma reconciliação com Deus, eu tenho que aceitar os termos. Porque eu estou errado. Deus não está errado. Entendeu? Quando eu tenho que me reconciliar contigo, com outra pessoa, com pessoas, então os dois estão errados sempre.
Então os dois têm que ceder. Mas a reconciliação com Deus é diferente, porque Deus está certo sempre. A gente está errado sempre. E a gente tem que aceitar as condições de Deus para essa reconciliação. O segundo exemplo foi o adultério. Também está na lei, está escrito lá, não adulterarás. E Jesus vai dizer que é proibida a intenção de adulterar, ou mesmo olhar com um olhar cobiçoso para a pessoa. Ele fala da mulher, mas serve para o homem também. A mulher que olha com um olhar cobiçoso para o homem também. Então, vai além só do adultério, não é só a prática. Ah, mas eu não fiz nada de errado, eu não cheguei a consumar o ato. Mas você teve a intenção? Está errado, você pecou. É isso que Jesus está falando. Que a intenção é tão pecado quanto o ato. O terceiro exemplo, ele vai falar do divórcio. Sobre o divórcio, Jesus vai falar ainda em Mateus, no capítulo 19. Ele proíbe expressamente o divórcio, a não ser por imoralidade sexual. E às vezes, aí eu falo, Isaac, que eu falei da teologia liberal, porque a gente vai ver muitas igrejas, muitos pastores que vão entender diferente essa ordem de Jesus. Mas aí eles aplicam nesse caso um entendimento diferente do que a Bíblia dá. Por quê? Porque é bom para eles, favorece a eles. Né? A gente tem um nome de renome aí no nosso meio evangélico, que há muitos anos atrás, ele acabou se separando, ele traiu a mulher dele ele era um pastor famoso, com um monte de livro escrito, e ele traiu a esposa dele com a secretária da igreja, e depois ele casou com a secretária da igreja, lógico, e fundou a igreja, como é que é? Esqueci agora a igreja que ele fundou. Diga o nome não, vamos embora. Então, mas aí, ele era um dos teólogos famosos do Brasil, e aí ele vem dizendo, ensinando, ele assume parte da teologia liberal para dizer que isso é uma coisa muito antiga, tinha mais a ver com cultura, e Jesus está falando que não tem nada a ver com cultura. Ele está falando o seguinte, que ninguém vai perder a salvação por ter se divorciado. Ninguém vai perder a salvação por isso. Mas ele fala que todo cristão deve evitar. Por quê? Porque é pecado. Ele fala que se não for por adultério, aí Paulo, lá em 1 Coríntios, ele vai dizer também abandono. Né? A gente já ouviu falar de muitas vezes daquele marido que vai comprar o cigarro e nunca mais volta. E a mulher não pode ficar a vida toda esperando o marido voltar. Então, Paulo diz que por abandono e Jesus diz por adultério. Então, são as únicas duas situações previstas. Todas as outras são pecado. Ah, mas então eu vou ter que viver com uma pessoa que não me faz feliz? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a Bíblia diz que é pecado, mas diz que você não vai perder a salvação por isso. Se você realmente acha que não tem jeito nenhum, você já tentou todas as coisas, já fez aquele curso de casados para sempre, já fez todas aquelas tentativas de manter a união e não tem acordo, talvez seja o caso de separar. Mas você sabe que é pecado. Você sabe que é pecado. Então, a gente deve pensar antes de casar, né? Se ele deve ou não deve casar. O quarto exemplo foi sobre o juramento. Aí, os fariseus eles fazem uma composição aí de dois mandamentos, e é isso que Jesus está falando, né? Que ele fala sobre jurar falsamente e a impossibilidade de quebrar a promessa. Isso é Levítico 19:12 e Números 32. Né? São dois mandamentos que é juntado para fazer essa interpretação aí dos fariseus. E Jesus ele está falando o seguinte, né? Ele está falando o seguinte, que não é para jurar nem falsamente e nem verdadeiramente. Por quê? Porque não é necessário. Ele está dizendo o seguinte, em outras palavras, ele está dizendo que se na nossa boca só sair palavras verdadeiras, ninguém vai ficar te pedindo para jurar, né? Então, o crente deve falar a verdade sempre. A palavra tem que ser sim, sim
Não, não. Ou seja, você sempre tem que falar a verdade, para que não seja preciso. Aí eu vejo muita gente compreende isso literalmente. Eu lembro que uma vez eu fui chamado a atenção, porque eu estava falando algo com um amigo, falando com ele, e ele duvidando. Eu falava, ele duvidava, eu falava, ele duvidava. Eu falei, meu amigo, você quer que eu juro? Aí ele botou aquela capa de crente, aí virou para mim e falou assim: a palavra de Deus diz que a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Eu falei, eu sei, mas eu estou falando, você não está acreditando? Como é que é isso? Então, a responsabilidade é dupla, Isaac. Eu tenho que falar sempre a verdade, eu tenho que falar sempre a verdade, para que não precise jurar. Mas a pessoa que está me ouvindo também tem que crer na minha palavra. Ele não pode ficar duvidando. Se ele fica duvidando, ele acaba te forçando a fazer uma coisa que você sabe que é errado. Entendeu? Então, o princípio, e mais uma vez, ninguém vai para o inferno por ter jurado, ninguém vai para o inferno. E Jesus diz o seguinte, que a gente deve evitar jurar, a gente deve evitar, porque a gente não, ele fala que a gente não deve jurar por Deus, nem pelo templo, e nem pela nossa cabeça, né? Mas ele diz o seguinte, o que acontecia? O que acontecia é que as pessoas faziam juramentos falsos. Às vezes o cara não queria cumprir um juramento, aí ele fazia uma promessa vazia. Ah, eu prometo, por exemplo, eu juro fazer uma coisa para você, mas eu juro por João Pessoa. Mas eu não tenho como jurar por João Pessoa, então eu estou dizendo, na verdade eu estou querendo dizer que eu estou jurando falso para você. Você vai estar acreditando na minha palavra, mas eu não tinha intenção nenhuma de fazer o que eu estava jurando. E é isso que Jesus está falando. Você não deve jurar. Né? Não deve jurar. Você deve falar sempre a palavra verdadeira e que não seja necessário as pessoas te pedirem para você estar jurando. Então, falar a verdade. A vingança. O objetivo da lei era que a pena não fosse menor que a transgressão. É interessante, né? Que quando a lei fala até do vingador de sangue, mas quando ela fala do vingador de sangue, ela não está falando que a pessoa tem que fazer vingança. É porque só uma pessoa, por exemplo, digamos, Isaac, estamos eu, você e o Bruno. Aí eu brigo com o Bruno e o Bruno acaba vindo a óbito. Aí você fala assim, não, eu vou vingar o Bruno porque o Bruno é meu amigo. Aí não é nada disso. Quando a palavra fala de vingador de sangue, é alguém, ou o pai, ou o irmão do Bruno, né? Mas para não haver justamente isso, essa vingança, é justamente para não haver vingança que existiu o vingador do sangue. Entendeu? Né? É justamente para não haver vingança. E quando fala assim, olho por olho, dente por dente, é para que a pena não fosse menor do que a transgressão. Porque senão poderia acontecer de alguém sair prejudicado. Então a pena tem que ser justa. Essa era a ideia da lei. Aí o que vem o ser humano fazer? O ser humano vem e começa a entender tudo errado. Fala assim, não, a lei me permite vingar, então eu vou vingar. A lei nunca permitiu ninguém fazer vingança, nunca. A palavra de Deus diz que a vingança é do Senhor. E fala mais, né? E o detalhe é o seguinte, relativo ainda à vingança, Jesus amplia para dizer o seguinte, para nós cristãos, a gente não deve resistir ao perverso. O que é isso? É não entrar em briga. Ele fala assim, ó, não entrem em briga. Se alguém te bater do lado direito, dá o lado esquerdo. Mas por que ele está falando? Não revide. Porque se você revidar, vai ter briga. Se você não revidar, acabou. Você entende? Se alguém te processar para tirar uma túnica, dê também a capa. Aí a pessoa fala assim, não, mas Jesus falou que a gente não deve entrar na justiça. Ele está falando de outra coisa, ele está falando de não revidar em briga, para você não entrar em briga, não entrar em vingança, não entrar... esses problemas que geram só confusão. É isso que está sendo dito aqui. Aí fala, se alguém lhe forçar a andar uma milha, isso aqui
os soldados romanos, eles tinham direito. Tu lembra que na crucificação de Jesus, aí Jesus está carregando a cruz, aí vai passando Simão Cirineu, aí um soldado pega o Simão Cirineu, bota a cruz nas costas dele e fala assim, agora você que vai carregar. É isso. O soldado romano tinha o direito de pegar qualquer um, porque todo mundo era escravo de Roma, podia pegar qualquer um e botar para carregar a bagagem dele. Ele estava andando assim, pô, o Isaac tá ali, ô, cara, toma minha mala aqui que a gente está indo daqui para Caporã a pé, né? São 60 quilômetros. Aí você matou o irmão. mas você que vai carregar. Mas você que vai carregar. A pessoa se sentia ofendida e que ia querer briga. Jesus está falando o seguinte: não se sinta ofendido. Se o cara tem o direito de mandar você carregar, carregue. Quer carregar uma milha, carrega duas. O importante é você não brigar. A ideia é essa. E por último, o último exemplo é o amor aos amigos, ou o amor aos inimigos. Aí eu já dei o spoiler, né? Que lá na lei em Levítico 19, 18, está lá dizendo que nós devemos amar o nosso próximo. E aí, a interpretação rabínica de odiar, pô, não tem nada a ver. Aí eles pegam, eu estava lendo aqui, que eles pegam lá o Salmo 139, que tem lá o verso 21, 22, que fala sobre odiar os inimigos, né? Mas é uma situação totalmente diferente, né? Aí eles pegam, compõem e faz uma interpretação desse versículo dizendo que você pode odiar os inimigos, né? E Jesus fala, está totalmente errado, totalmente errado. Primeiro que a palavra de Deus, a lei diz que você só pode amar, só que ela fala para amar o próximo. E Jesus fala assim, ó, você tem que amar, além de amar o próximo, tem que amar também o inimigo, né? E ele fala, Mateus fala de duas coisas, abençoar e orar pelos inimigos. Mas lá em Lucas, essa mesma passagem, ele amplia e coloca quatro tarefas. Ele fala que para demonstrar que nós amamos, nós precisamos amar, fazer o bem, abençoar e orar, né? Lá em Lucas ele ainda é ampliado. São 4 atitudes que nós temos que fazer para demonstrar que nós amamos o inimigo. Que não basta eu falar que amo o meu inimigo. Não basta. Tem que demonstrar que amo o inimigo. Essa é a parte mais difícil, né? Demonstrar. E por último ele fecha esse capítulo dizendo sejam perfeitos. E aí, Isaac, a maioria das pessoas que não querem ser discípulo verdadeiro, que não querem compromisso com Cristo, se apegam a essa frase, sejam perfeitos, para dizer que nessa vida ninguém vai atingir a perfeição. E assim se recusam a buscar a santidade pretendida por Jesus. Mas Jesus não espera que sejamos totalmente sem falhas. O que ele quer é que busquemos maturidade cristã e plenitude de vida, que passa por uma busca ativa em agir em direção a esta maturidade, praticando os princípios do reino, que nós lemos lá em Mateus de 5, de 1 a 12, e também a santidade requerida de forma racional pela lei, como Jesus está demonstrando nesses versos que a gente está acabando de conversar. Então, se você pratica os princípios e se você busca essa santidade, não que você vai se tornar santificado por você mesmo, que você depende da graça de Deus para ser santificado. Mas você tem coisas que você precisa fazer. E essa busca tem que ser diária e até o fim da vida. É um processo que vai até quando a gente terminar essa vida. E para concluir, eu queria dizer o seguinte. Essa frase que eu vou falar aqui, eu tirei do comentário bíblico, comentário Beacon. É correto para o cristão agradecer a Deus por não estar debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas se ele pensa que as exigências sobre ele são menores por causa disso, ele não leu o Sermão do Monte de forma a compreendê-lo.
Jesus declarou enfaticamente que ele exige uma justiça mais elevada do que a dos escribas e fariseus. Amém? Amém, querido. Amém. Glória a Deus. Que bênção, né? Que bênção. Precisamos ter muito cuidado na interpretação desses textos para que nós não possamos fazer exatamente isso que Geraldo acabou de mencionar aqui, que é justamente querer cumprir a lei de uma forma como ela era cumprida no Velho Testamento, né? Hoje nós temos Jesus que veio, de uma certa forma, nos auxiliar na compreensão exata da lei, da execução da lei. Para que executar? Para que eu? Por que devo observar a lei? Não posso fazer isso com intenção de salvação. Exato. Por quê? Porque o sangue de Jesus já nos salvou. É suficiente o sacrifício de Cristo na cruz para a salvação. Mas precisamos, é como se um completasse o outro, né? Nós precisamos ter isso. É a prática da justiça, mano. A prática da justiça, né? Nós sermos justos em tudo, em tudo. Ô, Geraldo, quando você falou aqui, o soldado romano, né, poderia pegar qualquer pessoa assim e dizer, olha, você vai levar aí a minha bagagem, né, até Caporã, por exemplo, né? Eu estava pensando assim, aqui, né? Amado Geraldo, ele é soldado do exército. Você nunca fez isso. Eu sei que você não é romano, mas você nunca fez isso, não. Não. Porque aquela maleta que vocês carregavam, meu amigo, é pesada. 35 quilos. 35 quilos, né? Aí, aparentemente, é maneira quando você começa a caminhar e as coisas começam a perna treme. Amém. Isaac, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Nós temos aqui a Georgina, minha irmã, a Sandra, minha irmã, e o Vanderlei, lá do Rio de Janeiro, acompanhando a gente. Nós temos a Morgana e o Jefferson. Jefferson é meu filho. E a Valesca, é a esposa do meu filho, lá de Salvador, também acompanhando a gente. E nós temos a Anine e o Daniel, lá de Marabá, também acompanhando a gente. Eu quero agradecer esses irmãos. Lá no Pará. Ela também, minha esposa está falando assim, ó, Marabá, Pará. É para saber que é lá no Pará, né? Então, agradecer esses irmãos que estão nos acompanhando aí. E os outros demais, né? E eu também gostaria de estender o agradecimento aos demais irmãos que eu possa ter passado, e os irmãos da Igreja Batista de Caporã, que estão conosco também. Agradecer a todos, agradecer ao pastor Ivaldo por essa confiança, né? A você por essa confiança, e agradecer a todos. Amém, glória a Deus. Amados, eu também gostaria de agradecer. Nós vamos agradecer e depois orar, porque às vezes não dá muito tempo de a gente voltar para agradecer. Aí a gente agradece. Gostaria também de agradecer a você, Geraldo, que tem sempre estado disposto aí, né, trazendo essa exposição belíssima da palavra do Senhor ainda em Mateus. E com certeza estaremos caminhando aí alguns dias pela frente, trazendo aqui a exposição da palavra do Senhor. Quero agradecer aqui à Igreja Batista da Orla, aqui na sua pessoa, né? Eu tenho visto aqui também algumas pessoas que você já falou o nome anteriormente, que faz parte lá da Igreja Batista da Orla, que tem entrado, né? Então, Deus abençoe a todos vocês que têm entrado aqui também. Quero agradecer aí ao pessoal do Sul, né? E é uma alegria muito grande poder receber vocês aqui na nossa sala virtual. Sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus, fiquem à vontade, podem comentar à vontade, né? Na quinta-feira que a gente vai estar aqui novamente. Vocês podem comentar, vocês podem falar, perguntar, né? Que a gente está aqui para compartilhar também. Deus abençoe a minha igreja, a minha amada igreja aqui, a primeira igreja batista, na pessoa do meu pastor Ivaldo, né? Dos irmãos que aqui estão conosco, a irmã Lídia, que acabou de postar aqui esse texto belíssimo aí. Deus abençoe. Deus seja louvado, né, e agradecido, é verdade, uma Lídia é da nossa igreja. Todos os irmãos que aqui estão conosco, quero agradecer de coração. É uma satisfação muito grande estar todos aqui, tá, amados? Deus abençoe todos vocês. Eu quero convidar Geraldo
eu vou passar o contato para você, você fala algo se você tiver algo para falar e quero convidar você a orar, tá? Quanto tempo eu tenho, Isaac? Você tem exatamente 5 minutos e 10 segundos. Ah, então tá ótimo. Luan, de Marabá. Eu quero agradecer também ao Luan, acabou de entrar aí. Luan também é de Marabá, acabou de entrar aí, né? Da próxima vez, Luan, vem mais cedo um pouquinho, é 6 horas, hein? Luan é um menino lá de Marabá, um amigo. Mais uma vez, então, meu amigo, eu quero agradecer por essa oportunidade. E nós vamos orar agora e depois a gente conversa depois da oração, tá bom assim? Deus amado, eterno, santo, bendito, glorioso, aqui estamos, Pai, na Tua presença, agradecido, Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, agradecido, Pai, porque o Senhor tem sido presente, Pai, nesses dias de pandemia, a gente tem visto o Teu agir, Deus, tantos irmãos sendo curados, Pai amado, de tantas enfermidades, Pai, não só de Covid, mas de muitas enfermidades, como a Vitória, que está se recuperando. Nós continuamos orando por ela, Deus, pedindo que o Senhor continue abençoando, que o Senhor dê a recuperação completa, Deus. Nós temos visto, Deus, o Teu agir de uma forma espetacular, Deus. Nós queremos Te agradecer por esse movimento, Pai. E pedimos para que o Senhor continue nos abençoando, continue, Deus amado, dando-nos a orientação conforme a Tua santa, boa e perfeita vontade. Aplica, Deus, essa palavra aos nossos corações, que a gente possa entender, Deus, que a gente tem que fugir dos dois extremos. Nós não vivemos sem lei, mas nós também não somos legalistas. Nós somos aqueles que executam aquilo que Jesus manda, Deus, apenas o que Jesus manda, mas com entendimento, a gente faz essas coisas não para ser salvos, mas para estarmos na Tua presença, Deus, a cada dia, porque Tu fala também, Pai, lá no próprio Mateus, no capítulo 22, sobre o banquete, onde várias pessoas são convidadas para o banquete, mas um aparece sem a veste nupcial. E esse um que aparece sem a veste nupcial, ele é jogado fora, onde há choro e ranger de dentes. Porque ninguém pode entrar na presença de Deus de qualquer jeito. Ninguém vai poder entrar diante de Deus sem a santidade, Deus, requerida por Ti, Deus. Como o Senhor falou nos princípios, Deus, apenas os puros de coração verão a Deus, apenas os limpos, ou seja, apenas aqueles que buscam essa santidade que Jesus está orientando, Deus, que vão entrar na Tua presença. E nós Te pedimos para que o Senhor nos capacite a estar cada dia buscando para essa santidade de forma racional, Deus. Não de uma forma burocrática ou de uma forma legalista, mas que a gente possa compreender que a santidade não salva, mas a santidade é para o salvo, Deus. Por isso eu Te peço e Te agradeço pelo nome de Jesus. Amém. É isso. Amém, querida. Deus te abençoe. Muito feliz mais uma vez. Agradeço aqui a sua presença. A sua esposa aí que tem sido uma auxiliadora, verdadeiramente, literalmente. Né? A gente fica só escutando aqui os comandos, ela dando os comandos aqui para você. É uma bênção. A sua esposa é uma bênção lá. Comando literalmente. Um abraço para vocês aí, tá? Um abraço. Fique com Deus. Amém. Deus te abençoe.